Agora nós vamos ver qual a avaliação do nosso colunista do ND, o nosso Moacir Pereira, sobre toda essa situação do primeiro impeachment da história de um governador aqui no nosso estado. Ô Moacir Pereira, obrigado pela sua participação nessa tarde de sábado. Boa tarde, a informação é contigo. Muito bom dia, meu caro Zanotto. Bom dia, telespectadores da NDTV em toda Santa Catarina. Um dia para ficar na história. Este foi o título do comentário de ontem da minha coluna na edição do jornal Notícias do Dia. Aliás, a edição de hoje, deste final de semana, uma super edição considerada histórica, porque, apesar da sessão de ontem da Assembleia do Tribunal Especial ter terminado depois das 2 horas da madrugada, a manchete é: governador afastado e assume a vice-governadora. E fica na história com fatos considerados surpreendentes. O Tribunal Especial de Julgamento decidiu, depois de 17 horas de sessão, dar prosseguimento ao impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. E, com o voto de Minerva do presidente Ricardo Reis, rejeitou o mesmo pedido em relação à vice-governadora Daniela Rainer. Situação totalmente inesperada, causada pelo voto do deputado Sargento Lima, de líder do PSL bolsonarista na Assembleia. Na votação do processo de Carlos Moisés, 6 votos a 4, dados por 5 deputados e também pelo desembargador Luiz Felipe Schuch, em manifestação e voto considerado didático, denso e muito bem fundamentado. Em relação à vice, houve apenas 5 votos, porque o deputado Sargento Lima rejeitou o pedido de impeachment de cassação contra Daniela Rainer. Ao proclamar o resultado, o presidente Ricardo Reis, que deu o voto de desempate a favor de Daniela Rainer, marcou para o dia 27 de outubro, na próxima terça-feira, a posse da vice-governadora na chefia do governo catarinense. A maior surpresa deste delicado e histórico processo veio exatamente pelo voto do deputado Sargento Lima, porque o acordo entre os parlamentares, e por ele ter participado da comissão especial, era de votarem todos fechados, e ele livrou a vice-governadora. A versão inicial que circulou na Assembleia, quase uma especulação, era de que ele teria tido um pedido da família Bolsonaro, até do próprio presidente da República, em favor exatamente de Daniela Rainer. Mas o deputado hoje pela manhã negou totalmente essa hipótese. Disse que não falou com o presidente, até tem desejo de conversar com ele, e que foi uma decisão pessoal, convencido pela inocência da vice-governadora, e porque ela também recebeu uma perseguição e foi desconstruída pelo governador Carlos Moisés da Silva. Aliás, este foi o foco principal de todo o seu voto no Tribunal Especial. Com este resultado, a partir da próxima semana, terça-feira, Santa Catarina terá pela primeira vez na história uma mulher chefiando o executivo. Tem mais, o oeste catarinense, o produtivo oeste Santa Catarina, também pela primeira vez, de forma inédita, um representante na chefia do governo. Estas decisões representam uma segunda e expressiva vitória do bolsonarismo aqui em Santa Catarina, porque Daniela Rainer é ligada, está sem partido, mas é ligadíssima ao presidente Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, à família Bolsonaro e a todo o perfil bolsonarista, e contou com este voto decisivo do deputado Sargento Lima, que é o líder do PSL na Assembleia. Agora, a pergunta que não quer calar: e o amanhã, como é que fica em Santa Catarina? Tudo, naturalmente, vai depender das novas decisões da governadora interina a partir do próximo dia 27. Esta semana, em Chapecó, por exemplo, ela confidenciou, durante o velório do grande líder empresarial, cooperativista, o engenheiro Mário Lanz Nasser, que se assumisse o executivo estadual, iria fazer uma ampla reforma no governo e instalar o chamado governo de coalizão, seguindo mais ou menos o que o Bolsonaro está fazendo hoje em Brasília. Um governo, segundo ela, conectado com a Assembleia Legislativa, mais participativo e mais receptivo e ligado às aspirações da sociedade catarinense. A vice-governadora teve, ao longo destes 20 meses, uma postura completamente diferente daquela adotada pelo governador Moisés. Em relação ao presidente Bolsonaro, Moisés deu as costas, e ela ficou identificada, ficou defendendo o bolsonarismo aqui em Santa Catarina. Sobre a questão polêmica dos defensivos agrícolas, ela ficou ao lado dos produtores rurais. Aos atos de governo, denunciou vários atos contrários, e até em relação aos 2 processos de impeachment. Ao invés de atacar a Assembleia Legislativa, os deputados, como aconteceu com o governador e a sua defesa, ela visitou o parlamento e procurou conversar com os parlamentares estaduais. Também procurou ouvir as entidades empresariais e até entidades da representação civil catarinense. No oposto, o isolamento do governador de Santa Catarina. E, contra este isolamento do governador, ela circulou também muito pelo Estado e priorizou o diálogo em atividades durante esses vários meses. O que vai acontecer nos próximos meses vai depender, basicamente, da equipe que Daniela Rainer escolher
para esta fase temporária aqui em Santa Catarina e dos primeiros atos que vier a praticar. Um dia, finalmente, um dia e uma madrugada para ficarem na história, e com capítulos absolutamente surpreendentes e de consequências consideradas imprevisíveis. Mais uma vez, obrigado pela gentileza da audiência. Um bom final de semana a todos, uma boa tarde e até a próxima segunda-feira.